Capítulo 4. A primeira semana correram-se sem nenhum sucesso notável, mas ainda assim interessantes. Era, por assim dizia, um tempo de espera, de hesitação, de observação recíproca. Um tatear de característica, em que de uma e de outra parte procurava conhecer o terreno e tomava posição. O próprio Estácio, não obstante a primeira impressão, reconhecia-se a prudência, reserva, de que o arrancou aos poucos o procedimento de Helena. Helena tinha os predicados próprios: a capta, a confiança, a afeição da família. Era dócil, afável, inteligente. Não era este, contudo, nem ainda a beleza. Os seus dotes, por exemplo, eficazes, o que a tornavam superior e lhe dava probabilidade de triunfar. Era a arte de acomodar-se às circunstâncias do momento, a todas as castas do espírito. A arte precisa que fazia álibi os homens e estimava as mulheres. Helena praticava de livros ou de alfinetes, de bailes ou de arranjo de casa, com igual interesse e gosto frívolo, com frivolos, grave, com os que eram anteciosos. Ouvia-se em torno nem vulgaridade, havia nela a jovialidade de maneira e compostura de mulher feita, um acordo de virtude doméstica e a maneira elegante. Além das qualidades naturais, possuía Helena algumas prendas de sociedade, que as tornavam aceita a todos, e mudaram em parte o teor da vida da família. Não falo da magnífica voz de contralto, nem da correção com que sabia usar dela, porque ainda então, estando fresca, a memória do conselheiro não tivera ocasião de fazer-se ouvir. Era planista, distinta, sabia desenho, falava corretamente a língua francesa, um pouco a língua inglesa e a italiana. Entendia de costura e bordados e toda a sorte de trabalhos femininos. Conversava com graça e lia admiravelmente, mediante os seus recursos, e muita paciência, arte e resignação. Não, não humilde, mas digna, conseguia polir os ásperos, atrair os indiferentes e domar os hostes. Pouco havia ganho no espírito de Dom Úrsula, mas a repulsa desta já não era tão viva como nos primeiros dias. Estácio cedeu de todo e era fácil. Seu coração tendia para ela, mas que nenhum outro. Não cedeu, porém, sem alguma excitação e dúvida, a flexibilidade do espírito da irmã afigurou-se-lhe, a princípio, mais calculada que espontânea, mas foi impressão que passou. Dos próprios escravos não obteve Helena, desde logo, a simpatia e boa vontade. Esses pautavam o sentimento pelos de Dom Úrsula. Servos de uma família, via como desafeto e ciúme a parenta nova. Ali trazia por um ato de generosidade, mas também a esses venceu o tempo. Um só de tantos apareceu vê-la desde o princípio, com olhos amigos. Era um rapaz de 16 anos, chamado Vicente, cria da casa e particularmente estimado do conselho. Talvez esta última circunstância o ligou desde logo à filha do seu senhor, despedida de interesse, porque a esperança da liberdade, se a podia haver, era precária e remota.
A afeição de Vicente não era menos viva e sincera, faltando-lhe os gozos próprios do afeto, a familiaridade e o contato, condenado a viver da contemplação e da memória, e não beijar sequer a mão que a abençoava, limitando e distanciando pelos costumes, pelo respeito e pelos instintos. Vicente foi, não obstante, um fiel servidor de Helena, seu advogado convicto nos julgamentos da senzala. As pessoas da intimidade da casa acolheram Helena com a mesma inscrição de doutora Úrsula. Helena sentiu-lhes a polidez fria e parcimoniosa, longe de abater-se ou vituperar os sentimentos sociais. Explicava-os e tratava de os torcer em seu favor, tarefa em que se esmerou, superando os obstáculos da família, o resto vira de si mesmo. Uma pessoa entre os familiares da casa não os acompanhou no procedimento reservado e frio, foi ao padre Melchior. Melchior era um capelão em casa do conselheiro que mandaram construir alguns anos antes uma capelinha na chácara, onde muita gente da vizinhança ouvia missas aos domingos. Tinha 60 anos. O padre era um homem de estrutura mediana, magro, calvo, brancos, aos poucos cabelos e uns olhos não menos sagazes que mansos. De compostura quieta e grave, austero, sem formalismo, sociável, sem mundanidade, tolerante, sem fraqueza, era verdadeiro varão apostólico, homem de sua igreja e de Deus, íntegro na fé, constante na esperança, ardente na caridade. Conhecera a família do conselheiro algum tempo depois do consórcio deste. Descobriu a causa da tristeza que minou os últimos anos da mãe de Estácio. Respeitou a tristeza, mas atacou diretamente a origem. O conselheiro era homem geralmente razoável, salvo nas coisas do amor. Ouvia o padre, prometeu o que este lhe exige, mas foi promessa feita na areia. O primeiro vento do coração apagou a escritura. Entretanto, o conselheiro ouviu-o sinceramente em todas as ocasiões graves e o voto de Melchior pesava em seu espírito. Morando na vizinhança daquela família, tinha ali o padre todo o seu mundo. Se as obrigações eclesiásticas não o chamavam a outro lugar, não se arrederava de Andarim, sítio de repouso após trabalhosa mocidade. Das outras pessoas que frequentavam a casa, que residiam do mesmo bairro de Andaraí, mencionaram ainda o Dr. Matos, sua mulher, o coronel Macedo e 2 filhos. Dr. Matos era um velho advogado, que, em compreensão com a ciência e o direito, não sabia, possuía noções muito aproveitáveis de metodologia e botânica, da arte de comer, de Voltaire, do gamão e da política. Era impossível a ninguém queixar-se do calor ou do frio, sem ouvir dele a causa e a natureza de um outro. Logo, a divisão das estações, a diferença do clima, influência entre estes, as chuvas, os ventos, a neve, as vantagens dos rios e as enchentes, as marés e as pororocas. Ele falava como igual à abundância das qualidades terapêuticas e de ervas, do nome científico de uma flor, da estrutura de um certo vegetal e peculiaridades, alheio às compaixões da política, e abria a boca com tal assunto que era criticar igualmente de liberdades os conservadores, os quais todos lhe apareciam abaixo do país. O jogo e a comida achavam-no menos cético, e nada lhe aviava. Tanto a fisionomia como o bom gamão, depois um bom jantar. Estas prendas faziam o Dr. Matos um convívio interessante nas noites que não eram.
Posto subestes, efetivamente, algumas coisas dos assuntos que lhe eram mais prezados. Não ganhou o pecúlio que possuía, professando a botânica e a meteorologia, mas aplicando as regras do direito, que o ignorou até a morte. A esposa do Dr. Matos fora uma das belezas do primeiro reinado. Era uma rosa fanada, mas conservava o aroma da juventude. Algum tempo se disse que o conselheiro ardera aos pés da mulher do advogado, sem repulsa desta. Mas só era verdade a primeira parte do boato. Nem os princípios morais, nem o tratamento de D. Leonor lhe consentia outra coisa que não fosse repelir o conselheiro sem o molestar. A arte com que o fez iludiu os malévolos, daí o sussurro, já agora esquecido e morto. A reputação dos homens amorosos parece-se muito com o juro do dinheiro. Alcançado certo capital, ele próprio se multiplica e avulta. O conselheiro desfrutou essa vantagem, de maneira que, se no outro mundo lhe levasse a coluna dos pecados todos os que lhe atribuíram na terra, receberia dobrado o castigo do que mereceu. O coronel Macedo tinha a particularidade de não ser coronel, era major. Alguns amigos, levados de um espírito de retificação, começaram a dar-lhe o título de coronel, que a princípio recusou, mas que afinal foi compelido a aceitar, não podendo gastar a vida inteira a protestar contra ele. Macedo tinha visto e vivido muito, e sobre o pecúlio da esperança, possuía imaginação viva, fértil e agradável. Era bom companheiro, folgazão e comunicativo, pensando sério quando era preciso. Tinha 2 filhos, um rapaz de 20 anos que estudava em São Paulo e uma moça de 23, mais prendada que formosa. Nos primeiros dias de agosto, a situação de Helena podia dizer-se consolidada. Dona Úrsula não cedera de todo, mas a convivência ia produzindo seus frutos. Camargo era o único irreconciliável. Sentia-se, através de suas maneiras cerimoniosas, uma aversão profunda, prestes a converter-se em hostilidade, se fosse preciso. As demais pessoas, não só domadas, mas até enfeitiçadas, estavam às boas com a filha do conselheiro. Helena tornara-se o acontecimento do bairro. Seus ditos e gestos eram o assunto da vizinhança e o prazer dos familiares da casa. Por uma natural curiosidade, cada um procurava em suas reminências um fio biográfico da moça. Mas do inventário retrospectivo, ninguém tirava elementos que pudessem construir a verdade ou uma só parcela que fosse. A origem da moça continuava misteriosa, vantagem grande, porque o obscuro favorecia a lenda, e cada qual podia atribuir o nascimento de Helena a um amor ilustre ou romanesco. Hipóteses admissíveis e, em todo caso, agradáveis a ambas as partes.